E aí, Fábio? Beleza? Então, Boa Beleza? pessoal, noite. boa noite a todos. Depois de muito tempo fazendo sessões e webinários voltados para a Covid, quase que exclusivamente, a gente volta agora nesse segundo semestre a fazer nossos fóruns de especialidade. E esse é um dos fóruns, o Fórum de Medicina Cardiovascular. Normalmente, é um fórum que a gente tem como formato a discussão de casos. Hoje a gente vai ter a discussão de um caso ilustrativo e depois uma aula para consolidar esse conhecimento a respeito de um aspecto do caso. E participando do fórum de hoje, a gente tem um convidado especial, Ricardo Stein, cardiologista, vocês conhecem, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é pós-doutor em genética cardiovascular também. Então tem uma expertise muito específico e também não muito comum, de forma que vai ser uma experiência rica, além da discussão de caso, a ouvir a apresentação de Ricardo. Luiz Eduardo Ritt vai apresentar o caso de hoje. Ritt, vocês sabem também, cardiologista do CAC Monar, onde ele é responsável pelo serviço de reabilitação e métodos gráficos, também responsável pelo ensino e pesquisa na instituição. E Alex Fagundes é arritmologista, também do CAC Monar, todos nós conhecemos ele também, está lá como debatedor nessa sessão. Só para ordenar algumas questões práticas, como sempre, nesse modelo virtual, eu peço que vocês, ao entrarem na sala, mantenham seus microfones desligados para que a gente não haja interferência no áudio dos outros, que todo mundo possa se comunicar com efetividade. Depois, ao longo da discussão do caso e depois da apresentação de Stein, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso, todo mundo pode falar, mas usem aquela mãozinha de solicitação para falar, que eu fico aqui vendo quem quer falar e vou passando a palavra progressivamente e a gente vai conversando mais ordenadamente, tá certo? Somos poucos, por enquanto, 20, 21 pessoas, mas acho que o recurso da mãozinha é sempre mais organizado. Então, a gente passa a palavra para você e você começa a apresentar o caso. Alguma pergunta também, Zé, que queira fazer no chat, né? É possível também, né? Quem É possível, eu fico monitorando aqui também. também. Gente, boa noite, então. Boa noite a todos. Para mim também é uma satisfação estarmos voltando com os nossos fóruns de medicina cardiovascular, especialmente hoje, com a presença de um amigo, que é o Dr. Ricardo Stein. Ricardo, além de amigo, é um grande expert na área da genética e esse caso que a gente vai discutir hoje, como traz um quê da genética, que a gente chama aí acho que é a especialidade, a sua especialidade caçula, né? A gente chamou lá no webinário, né, Cookie? A caçula da cardiologia. A gente pode aprender um pouco, discutir um pouco mais em cima. E é um caso, inclusive, também para uma tomada de decisão, de certa forma, é um caso que a gente já discutiu entre equipe de cardiologia, imagem e equipe de arritmologia, mas vale também aqui a discussão. A gente vai ter a participação da nossa equipe também de imagem cardiovascular. Então, aqui o Dr. José Rocha e o Dr. Jorge Torreão também está aí conosco. Bem, esse é um caso de um jovem de 35 anos e ele vem para o consultório com história de síncope após um treino de corrida. Ele já treinava corrida, nesse dia, só contextualizando, ele é um paciente de sexo masculino, 35 anos, raça branca, e há uma semana atrás, ele, durante um treino de corrida de tiros, após esse tiro, ele não sentiu bem, sentiu uma certa lipotímia, sentou. Quando ele levantou, poucos metros, ele então cursou com a síncope seguida de trauma. Ele teve um certo trauma, ele não conseguiu se defender bem dessa síncope logo após levantar. Ele estava fazendo o treino dele usando máscara, né, no contexto agora da pandemia, e achou no primeiro momento que pudesse ter algo relacionado a isso. Ele recuperou sem déficit, foi à emergência de um outro hospital e ele fez uma tomografia, fez eletrocardiograma, que segundo ele foram normais, eu não tive acesso a esses exames. 3 dias depois, ele fez um novo treino, dessa vez ele fez sem máscara, aí já foi um treino de 5 quilômetros,
Nós vamos ver que ele tem, em média, ele faz os 5 quilômetros em torno de 25 minutos, é um indivíduo bem treinado, e no final ele teve novamente uma lipotímia. Ele dizia ter exames prévios cardiovasculares normais, né, inclusive ecocardiogramas prévios normais. Às vezes, se você quiser interromper em qualquer momento, o histórico dele prévio é de que ele treina regularmente, ele faz treinos de triatlo, mas não competitivo, ele tem um volume de treino semanal de 3 vezes por semana, em torno de 30 a 50 minutos de treino, ele faz esses treinos numa intensidade razoável, na intensidade 8 a 9 de escala de percepção subjetiva do cansaço de bordo modificado, então ele treina 3 vezes por semana, mas quando treina, ele treina numa intensidade um pouco maior. Só por nota, para a gente ter uma ideia de quão treinado esse indivíduo é, ele faz 5 km por hora, a sua melhor marca é em torno de 25 minutos. De antecedente médico, ele tem uma artroscopia de joelho, tem um diagnóstico já de hemocromatose, heterozigoto, e tem rinite. Chamava a atenção já o histórico dele de que ele tem uma irmã que teve uma morte súbita aos 23 anos, mas essa era asmática, né? Tinha uma história de asma grave e parece que esse quadro teve relação com uma crise de asma. Ele teve uma dispneia súbita, usou um broncodilatador dado como Berotec e cursou com a parada ainda em casa. Pai e mãe com boa saúde, tem uma avó com AVC isquêmico, um avô materno e um paterno com infarto aos 70 anos. Ele não foi questionado aí o histórico dele de morte súbita em outros entes da família, em primeiro, segundo e terceiro grau, e não tinha esse histórico. O sono dele tinha no interrogatório sistêmico a história de um sono ruim, mas não tinha nenhum outro sintoma comemorativo, principalmente cardiovascular. Acho que esse é o histórico dele clínico desse momento. Rich, se você não tiver um exame físico nesse momento, talvez valha a pena a gente... O exame físico dele é um exame físico sem alterações de nota. Pressão arterial normal, um exame clínico cardiovascular também normal, ausculta cardíaca normal, um exame fáceis normal, um paciente sem nenhum comemorativo do ponto de vista de exame físico. Certo. Então, talvez antes de progredir para os exames, seja bom ouvir Fagundes sobre o nível de preocupação que ele apresenta nesse momento com esse tipo de síncope aqui descrita. Alex, você quer comentar um pouquinho sobre as características da síncope, se você ficou preocupado ou não ficou preocupado e por quê? Estão me ouvindo aí? Pessoal, está ouvindo? Todo mundo ouvindo? Perfeitamente. Ok. Bom, então, esse caso, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo convite para participar dessa sessão importantíssima aí. Como o Dazé falou aí, a gente movimentar outros temas importantes na cardiologia. Mas, como foi pontuado, alguns aspectos importantes dessa síncope já nos chamam bastante atenção. Pelo fato do sujeito ter uma síncope durante a prática de atividade física com trauma, isso é uma coisa que deve levar em consideração como possibilidade de algo importante. Óbvio, um paciente jovem que procura assistência para avaliar um episódio de síncope, frequentemente se trata de algo de baixo risco, uma síncope reflexa, uma síncope vasovagal, ou às vezes até alguma outra coisa completamente fora da esfera cardiovascular. Mas, além do histórico suspeito da morte súbita familiar, um desmaio que acontece durante o esforço e associado a trauma, associado a alguma manifestação traumática, sugere que a gente esteja diante de alguma causa arrítmica, de alguma causa cardíaca para essa perda de consciência e que, consequentemente, mereça uma investigação um pouco mais a funda. As síncopes reflexas, as síncopes vasovagais, dentro do contexto do esforço, costumam aparecer na fase de recuperação, precedida por pródromos e dificilmente são causa
de traumatismo. O atleta que desmaia, e Rit tem experiência com isso, porque faz avaliação de atleta em ergospirometria, quem trabalha com atividade física, se depara com essa situação na recuperação de uma maneira completamente diferente desse mecanismo mais perigoso, mais suspeito, mais assustador, que merece, de fato, uma investigação mais a fundo. Posso colaborar um pouquinho? Agora. Só por curiosidade, a minha formação maior não é em genética. A minha formação maior, onde eu acho que tem um pouquinho mais de conhecimento, é na cardiologia do exercício e do esporte. Fiz uma formação, acho que um pouco com mais tempo e mais sólida, eu posso dizer, em cardiologia do exercício e do esporte, do que em genética, onde eu sou vamos dizer, em terra de cego, quem tem 1/8 de olho tem algum conhecimento, né? E eu poderia colaborar com a descrição do Alexandro? É Alexandro? Isso. Do Alexandro, que mais de 90% das síncopes que ocorrem durante o exercício, elas não vão ser beija-flor, elas vão ser urubu. Elas vão ser síncopes, provavelmente, com componente arritmogênico e não nenhuma dessas síncopes que a gente costuma ver em indivíduos jovens, como muito bem pontuado. A questão da aura do pródromo, embora nem todas as síncopes vasovagais ou reflexas cursem com aura ou com pródromo, aqui nos parece que ele não teve nenhum tipo de sensação de que iria desmaiar e desmaiou subitamente. Rit, eu acho que esse caso faz lembrar de um caso que eu apresentei já no DERC, de um rapaz que tinha uma displasia ritmogênica do ventrículo direito e que fez em 2 dias diferentes 2 síncopes e acabou chegando a mim, né? E me lembra muito a descrição aqui. E, na verdade, o diagnóstico daquela pessoa era displasia arritmogênica do ventrículo direito com uma mutação numa desmocolina, num gene desmossômico. Então, acho que isso a gente tem que ter muito bem marcado e é um ensinamento muito importante para nós cardiologistas, que a síncope que ocorre durante o exercício, a síncope que ocorre em ausência de pródromo ou aura, abre o olho porque não deve ser coisa boa. Então, a mensagem fundamental aqui é de que síncope durante o esforço, fiquem alertas. Apesar que, nesse caso, os sintomas, a meu entender, começaram logo imediatamente depois do esforço, né? Perfeito. A Bulos até sinalizou aqui no... Na segunda síncope também? Não, a segunda não houve síncope. No primeiro caso é que houve síncope, ele fez o tiro. Logo após parar, ele não sentiu bem, sentou. Ao levantar e continuar caminhando, ele teve uma síncope sem pródromos, mas ele não sentiu bem antes. Mas ao levantar, ele cai sem ter tempo de se defender. Mas Bulo sinalizou aqui no chat, realmente assim, que nesse caso, a síncope ocorreu logo após o esforço. Segundo caso, na segunda corrida dele, 3 dias depois, ele teve uma lipotímia durante o esforço. Aí foi durante o esforço, uma lipotímia, mas não chegou a desmaiar. Ele parou antes. Eu acho que também tem um outro aspecto que deve ser levado, poderia ser só essa discussão hoje. O uso da máscara versus o não uso da máscara. Não foi a máscara. Ninguém desmaia fazendo tiro de 350 metros por causa da máscara. Certeza. Rit, acho que a gente pode evoluir para o eletro, talvez? Vou pedir a Ricardo para dar uma olhadinha nesse eletro e ver o que ele acha. Isso vai ao encontro do que o Alexandro falou e eu comentei a questão da analogia do beija-flor bonitinho, né, e o urubu feioso. Esse eletro, eu boto o olho nele e imediatamente, se eu não sei absolutamente nada a respeito do paciente, eu não sei nenhuma informação outra, eu não vi o paciente ectoscopicamente, eu não sei a idade, eu olho esse eletro e digo, até provar em contrário, esse é um eletro patológico, né? Um eletro com ritmo sinusal, mas com marcadas alterações da repolarização, que é o que mais chama atenção,
E essas marcadas alterações da repolarização, que vão até derivações anterolaterais, né, derivações inferiores também, eles já me fazem pensar num diagnóstico. Olhando para ele, eu já tenho um diagnóstico em mente. Né? Não sei qual é, não vou contar fim de filme, nada, mas assim, fico já com uma preocupação. Eu poderia alguém dizer, não, mas o sujeito é hipertenso com padrão de Sokolov-Lyon e com padrão de sobrecarga. Poderia, mas eu tenho um outro diagnóstico em mente. Essas alterações da repolarização com essa característica, se vocês estão me dizendo que é um indivíduo jovem, eu apostaria minhas fichas numa miocardiopatia. E numa variante de uma miocardiopatia também. Ricardo, e somente por provocação aqui, um atleta bem treinado de elite não pode ter um eletro parecido? Não. O eletrocardiograma do atleta, ele não apresenta esse tipo de alteração morfológica, né? O que a gente vê assim na descrição de alguns autores, em especial os atletas afro-caribenhos descritos pelo Dr. Sanjay Sharma, eles apresentam um tipo de alteração de repolarização que vai de V1 a V4. Indivíduos caucasianos brancos, nem isso, vai de V1 a V2, quiçá a V3. Mas essa alteração que se prolonga nas pré-cordiais até V6 e tem essa morfologia em derivações inferiores, eu fico muito preocupado. E eu gostaria de citar uma coisa que eu nunca fui adiante, que é uma coisa que eu inventei, que eu não sei se está certo ou não, porque eu não estudei isso, é o sinal de Stein. Né? Todo mundo gosta de botar o nome nas suas coisas. Vejam a VR, como está positiva a onda T. A gente esperaria uma onda T com menos de 2 milímetros, né? uma linha de base mais baixa, e aqui está positivo. O que eu tenho visto muitas vezes que indivíduos com algumas miocardiopatias apresentam esse tipo de morfologia em AVR. Eu não fiz nenhum tipo de estudo, talvez seja uma questão de simplesmente vetorial, alguém pode me dizer, mas me chama atenção isso. E o Rit, que é um cara que gosta de banco de dados, daqui a pouco, e a própria doutora Thais, que está aí, vai estudar pacientes com miocardiopatia hipertrófica comigo no doutorado, a gente pode prestar atenção nisso e discutir no futuro. Mas, Darzé, não, esse é um eletro patológico até provar em contrário. Muito bom. Rit, vamos seguir? Vamos lá. Então, esse era o eletrocardiograma e esse paciente, então, ele passou por uma investigação inicial na sequência. Ele tem um ecocardiograma e o ecocardiograma foi normal. Ele trazia um relato de que um colega tinha feito um ecocardiograma pontual logo depois que ele fez esse eletro, mas assim, de consultório rápido, que como uma cortesia de que tinha visto alguma hipertrofia. Mas ele fez um ecocardiograma, então, depois formal, que foi esse, é um ecocardiograma normal, não foi visto nenhuma alteração. Acho que a gente pode parar aqui um minutinho só para ouvir as pessoas, inicialmente os debatedores, talvez, que nesse momento, com a descrição da apresentação, com o exame físico normal, aquele eletro e um ecocardiograma aparentemente normal, como é que eles conduziriam a investigação dessa síncope ou simplesmente interromperiam a investigação nesse momento, assumindo que é uma síncope benigna? O que você acha, Alex, Ricardo? Bom, seguindo a linha que a gente já começou a traçar, de que há, sim, a possibilidade de uma cardiopatia estrutural como causa dessa síncope, a investigação ela deve seguir direto às eventuais causas e os respectivos mecanismos. Em relação às causas, análise morfológica aqui, com ecocardiografia e com ressonância magnética, eventualmente até com algo mais invasivo,
como uma cineangio, um cateterismo, se fazem necessários. Aqui, a ressonância magnética me parece ser o próximo passo mais adequado para esclarecer uma série de fatores relacionados ao que Ricardo já colocou aqui, de miocardiopatia, que a miocardiopatia petrófica é a principal suspeita a ser avaliada. Óbvio que outras causas, outras miocardiopatias e fenocópias de miocardiopatia hipertrófica podem ser muito bem contempladas com a ressonância magnética e também com a dissecção mais adequada dessa imagem do exame do ecocardiograma. Mas a correlação entre a causa e o mecanismo, que é difícil de se fazer em se tratando de síncope, já que a reprodutibilidade dos sintomas nem sempre isso é possível, mas uma série de pistas a gente consegue identificar em exames iniciais, como o próprio teste ergométrico, para poder reproduzir o que está acontecendo durante a atividade física, e a monitorização prolongada com o Holter, que mesmo tendo uma baixíssima sensibilidade para detectar os mecanismos de síncope e reprodução de sintomas, uma série de pistas já são úteis para a gente identificar, como, por exemplo, atividade ectópica ventricular frequente e repetitiva, alguma evidência de distúrbio de condução que não está apresentando no eletrocardiograma basal, alterações de repolarização durante episódios pré-sincopais ou episódios premonitórios. Então, é um paciente que a gente vai seguir pela linha de identificação de cardiopatia estrutural. Não é um paciente que a gente pensa em fazer teste de síncope reflexa, como, por exemplo, muitas vezes isso segue adiante na investigação com o tilt test, que mesmo que fosse positivo nesse caso aqui, não nos deixaria tranquilos. Como o Ricardo já colocou aqui, a imensa maioria dos pacientes que desmaiam com essas características e com esse eletrocardiograma extremamente suspeito, deve-se levar em consideração até o fim a perseguição, o rastreamento de uma cardiopatia estrutural. A presença de fenômenos reflexos eventualmente registradas, por exemplo, numa hipotensão postural no exame físico ou um tilt teste positivo, não deve baixar a guarda no rastreamento de uma doença estrutural grave, como é a suspeita da gente aqui. Darzé, pessoal, eu acho que a literatura, mesmo que a medicina hoje, a ciência esteja dando lugar a achismos, né? A gente tem visto isso muito na questão da Covid. Acho que as pessoas que estão aqui já deu para ver que o nível é altíssimo. E nesse cenário eu fico bem tranquilo em chamar para a literatura. Um artigo de 2016 ou 2017 de um cardiologista francês, o Schnell, é um jovem cardiologista, pequenininho, assim como eu e o Rich, orientado pelo Dr. François Carré. Eles publicaram no Circulation que eletrocardiogramas com essa característica e ecocardio normal são sinônimos de ressonância. Eles não param por aí, porque é um percentual não desprezível dos indivíduos que tinham um eletro parecido com esse, ou seja, alterações marcadas da repolarização, que vão além de V4 em afrocaribenhos, que vão além de V3 em indivíduos caucasianos, esses eletrocardiogramas, na verdade, eles significavam ecos normais com algum tipo de miocardiopatia que só conseguia ser identificada na ressonância. Então, esse tipo de eletro, para mim, até provarem em contrário de novo, é sinônimo de, se tendo um eco como esse normal, é sinônimo de ressonância. E eu acho, né, enquanto o Alexandre foi falando, eu fui pensando, nada impede que esse atleta amador tenha tido 2 síncopes reflexas até no cenário de uma outra doença, né? E que as síncopes talvez não tenham nada a ver com a doença de base dele. Eu não estou afirmando isso. Estou dizendo que existe a possibilidade de nós termos um fenômeno, no caso, uma síncope, uma pré-síncope não
não arritmogênica, não sei, mas no substrato patológico. Entendido. Então, nossos debatedores concordam que uma situação de um paciente jovem com esse tipo de síncope e com um eletro muito anormal como é o dele, um eco supostamente normal não afasta a possibilidade de doença estrutural. E aí uma palavra específica em relação ao eco, é um exame muito versátil, muito útil, muito acurado na maioria das vezes, mas particularmente numa situação de diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, quando você tem uma variante menos tradicional, com hipertrofia sutil, pode passar despercebido. Certamente a sensibilidade cai bastante, e quando a hipertrofia é restrita ao ápice, isso também fica um pouco mais difícil, porque requer uma atenção muito grande do ecocardiografista, porque o ápice fica muito próximo do transdutor, e existem artefatos ligados à proximidade da estrutura ao transdutor. Então, se não houver atenção ou uma procura ativa, pode passar despercebido também. Então, acho que todos nós concordamos que é preciso de um outro método de imagem, no sentido de ficar mais tranquilo em relação à presença ou não de doença estrutural. Rich, a gente tem uma ressonância? A gente tem, na sequência, então, foi exatamente esse o pensamento, o eletro muito, com uma característica muito típica, o eco não típico, mas diante da situação nós seguimos. Antes disso, ele tinha uma prova de esforço, ele já trazia consigo uma prova de esforço, né? Associada a uma imagem de cintilografia, ele já trazia em mãos e mostrava um comportamento, parecia aqui um certo platô na pressão arterial no pico do esforço, mas se perceberem aqui, ele, na verdade, foram várias medidas dentro do mesmo minuto, né? Então, pode-se dizer que normal. Esse é o eletro de pico de esforço, as alterações se exacerbavam um pouco, mas não temos como discernir muito diante do eletro basal dele, valorizar a especificidade se perde muito na análise do eletro de esforço, pensando em isquemia aqui no caso, e uma Desculpa, imagem por que cintilográfica. pediram uma cintilo para ele, Rich? Eu não Ele estou já vinha entendendo. com uma prova de esforço com cintilografia, em algum momento eu acho que esse eletro dele pode ter chamado a atenção, né? Mas a gente seguiu então com a ressonância magnética Aqui na Bahia do. pede cintilo para tudo, viu, Ricardo? Só para. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, foi solicitada então a ressonância magnética do paciente e que traz o José Rocha, que está aí conosco, vai compartilhar as imagens, mas já ele tinha um septo à parede posterior normal, ato esquerdo normal, mas percebia-se uma hipertrofia do segmento apical, relação 1/4, 1,4, e fibrose do ápice. Eu vou deixar de compartilhar agora para que José Rocha possa compartilhar as imagens, tá bom, Zé? Beleza. Jorge estava com a mão levantada aí, ele quer falar alguma coisa que eu estou compartilhando? Na verdade, se você for rápido aí, acho que é melhor você falar e eu comento depois, né? A gente comenta depois. Já está pronto aí? Já, está aqui. Bom, o que a gente viu no exame, e aí a ressonância, como foi falado, é um método para avaliação estrutural. Como o Darcy comentou, às vezes o ápice no eco pode gerar algum diagnóstico diferencial que a ressonância pode esclarecer. E muitas vezes eu sou radiologista, não entro no mérito aí do quadro clínico e dos achados do eletro, mas não é raro nós pegarmos um diagnóstico diferencial de miocardiopatia hipertrófica apical com miocárdio não compactado na ressonância para esclarecer esse diagnóstico diferencial. O sistema está muito ruim, que eu estou acessando o sistema do hospital e estou transmitindo para vocês. Então está um pouco lento. Eu não sei se é a internet daqui de casa ou se é a internet do hospital agora que eu estou acessando. É a sua, Mas eu né? vou direto Você aqui no não Real. paga. Eu vou direto aqui para o Real Tardio, eixo curto, né? Tem. Quando eu clico aqui, vai. Peraí, deixa eu voltar.
Dá uma travadinha. Bom, indo para essa... Agora foi demais. Indo para essa imagem aqui, que é a imagem da Cine, em 4 câmeras, enquanto o realce tardio ali vai aparecendo, né, a gente observa que os segmentos mais médio-apicais, eles estão mais espessados, mais hipertrofiados que os segmentos basais. Eu peguei essa imagem como ilustração. Quando a gente mede a relação dos segmentos apicais com o basal, é aquilo que Hit mostrou, que dá uma relação maior que 1,4. Critérios para ressonância de miocardiopatia hipertrófica apical, você tem uma espessura de segmento apical maior que 15 milímetros ou tem uma relação maior que 1,3 nos segmentos apicais com o segmento basal. E quando a gente vai aqui para o realce tardio, né, para todos estarem familiarizados, o realce tardio, o normal, né, nesse curto aqui, é que o miocárdio seja todo preto, né, todo escuro com sinal anulado. Quando a gente vai para o ápice, para a região apical, se a gente conseguir chegar lá, nós vamos ver aqui um realce tardio mais mesocárdico, aqui já começa a aparecer, então a área de realce tênue, né? Não é aquele aspecto escarrado clássico da hipertrófica apical. Aqui no 4 câmeras não temos aquele sinal no 3 câmeras da espada, mas aparece aqui já uma área de fibrose, uma área discreta de fibrose, em região mesocárdica, tendendo a poupar um pouco o subendocárdio e o subepicárdio, né, que acomete aqui praticamente todo o ápex, né, tanto segmentos anterior, posterior, lateral e inferior, ou desculpa, septal e anterior. Eu acho que é isso, está muito lento. Mas ficou claro para vocês aí, pessoal? Ficou claro? Dá para quantificar aí quanto de fibrose? Eu não fiz porque eu até expliquei para a Hit, eu estava fora de Salvador, estava no interior na época que ele me pediu para avaliar esse exame, então não estava com todos os recursos. Mas não é uma fibrose acentuada, com certeza, pelo visual, eu acredito que vai ser menos que 5% aí do total de massa miocárdica. Jorginho, você ia fazer um comentário? Eu queria aproveitar e fazer um apanhado aí geral, até focando no final no exame, mas também falando um pouco da minha experiência, porque eu tenho tido uma experiência grande com miocardiopatia hipertrófica apical por 2 razões. Primeiro, eu faço eco, então eu percebo a dificuldade que é identificar ela no eco, a não ser que a gente use contrastes que não são rotina, acho que em lugar nenhum ainda no Brasil. Na ressonância, eu tenho uma experiência também interessante, que são esses casos em que há a suspeição já do clínico em pacientes com suspeita de miocardiopatia hipertrófica, seja pelo ECG ou como o José Rocha comentou bem, a suspeita de miocárdio não compactado, que às vezes vem pelo eco, exatamente pela dificuldade de enxergar ali pelo aquele artefato de campo proximal do eco, e aquilo ali gera alterações que o ecocardiografista entende que tem algo errado, mas não sabe exatamente o que, chega para a gente como diagnóstico diferencial de miocárdio não compactado ou para confirmar a própria hipertrófica. Cabe a gente fazer essa avaliação que o Zé Rocha fez, identificar o ás de espada, a hipertrofia apical, ver se tem ou não fibrose e avaliar a presença de aneurisma apical após a hipertrofia. É hoje um marcador muito importante de prognóstico. Eu vou voltar sobre a ressonância, mas eu queria marcar uma coisa interessante. Tanto na tomografia cardíaca como na ressonância, eu tenho recebido muitos casos para diagnóstico diferencial de dor torácica e alteração de enzimas cardíacas, de troponina. Então, a gente percebe, até esse não está tão clássico, mas muitos casos de ressonância cardíaca têm um realce típico de infarto, às vezes. E, inclusive, é por isso que talvez essa teoria de que há tanta alteração eletrocardiográfica, às vezes com tão pouca hipertrofia.
no miocárdio, em comparação, inclusive, com hipertróficas septais, que são extraordinárias do ponto de vista da hipertrofia e nem tanto do ponto de vista eletrocardiográfico, enquanto que as hipertróficas apicais apresentam essas ondas T gigantes, invertidas, ou supra, strain e tudo mais. Então, esses achados têm sido muito encontrados na tomografia para avaliação de coronária, por exemplo, para afastar doença obstrutiva em pacientes com dor e alteração eletrocardiográfica dinâmica e enzima. Isso eu acho que é muito curioso e interessante para a gente observar no nosso dia a dia. Voltando para a ressonância, também como critério de dor torácica, por exemplo, para afastar a miocardite. O paciente chega com supra e com essas alterações atípicas do ECG, às vezes faz o cateterismo e não identifica lá a coronariopatia obstrutiva, e na ressonância a gente observa que tem uma hipertrófica apical. Hoje, eu diria que eu diagnostico mais hipertrófica apical no contexto de dor torácica em ressonância e tomo, do que na suspeita clínica levantada pelo clínico. Isso com certeza não é demérito aos clínicos, mas é porque a gente está tratando de uma doença recentemente descrita do ponto de vista relativo e que tem uma expressão fenotípica muito variável. Vamos ouvir aí o Dr. Ricardo falar sobre a expressão genotípica, que certamente ele tem a propriedade para falar, mas a expressão fenotípica varia muito. Então, eu já vi casos em que a hipertrofia era de 1.2, 1.1 no ápice, e o eletro era extremamente invertido, como esse daí, e às vezes com realces idênticos a de um infarto. Então, é mais para fazer para falar um pouco sobre essa Gil, essa é uma experiência interessante, viu? Que eu acho que vale a pena a gente, obviamente vai fazer agora, mas acho que vale a pena a gente mergulhar um pouquinho nessa população que você tem estudado e talvez encontrar um grupo controle que possa servir de comparativo e ver a prevalência de alterações hipertróficas no grupo que vem com indicação específica e outros com queixa de dor torácica. Não, acho que é uma experiência interessante. Com certeza. Obviamente aqui, então nós temos um homem jovem com 2 episódios de síncope, um histórico familiar de uma irmã que morreu subitamente em circunstâncias que não estão muito claras, mas provavelmente relacionadas à asma, e que tem agora o diagnóstico confirmado de uma miocardiopatia hipertrófica na sua variante apical. Obviamente a pergunta mais importante que todo cardiologista vai fazer agora é o que é que eu vou fazer em termos de estratégia de prevenção de morte súbita. Então, eu vou querer ouvir os nossos debatedores no sentido de como é que eles conduzem a estratificação de risco agora, especificamente nesse caso, como é que eles conduziriam e se já tem uma opinião formada em relação a se seguiriam uma estratégia mais agressiva de colocação do CDI ou se seguiriam uma estratégia menos agressiva, mais expectante. Dazé, Diga. Dazé, acho que a gente preparei aqui uma pergunta nesse sentido e eu acho que a gente podia colocar para ouvir depois com a opinião do pessoal. O que você acha? Eu trouxe aí já o score de risco. Ou vamos ouvir após, fazer a pergunta após aí o pool? Você disse que você tem aí um pool para fazer? Temos um pool justamente nessa situação aí. Então faça antes, depois a gente faz depois. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o pool. Esse foi o score de risco do score da ESC, 3% em 5 anos. E, então, nessa situação, quem indicaria o CDI? O primeiro pool, eu acho que estão os dois, mas vamos votar aí para o primeiro. Quem indicaria CDI, sim ou não, ou talvez. O segundo é na sequência para a aula de Ricardo Stein. Podem votar. Interessante, Rit, aí aproveitando que estão votando, é que recentemente tem sido descrito que a mortalidade desses casos é maior do que se esperava. Tem trabalhos dos anos 2010, 12, 13 do James Moon, em que eles citavam a mortalidade baixa. E recentemente o próprio grupo do James Moon lá do St. Barts já vem falando em mortalidade talvez semelhante à da hipertrófica septal, assimétrica. A questão toda é se essa mortalidade, que se for igual, ainda não está comprovado que é igual, mas também não é desprezível, ela não é essencialmente por morte súbita.
talvez pela situação, e que é mais comum até nas hipertróficas apicais, de fibrilação atrial, AVC, embolias distais, uma disfunção diastólica, uma insuficiência cardíaca diastólica, parece que até mais acentuada. Então, essas situações têm que ser avaliadas na hora que você indica um CDI, né, com a quantidade de fibrose pequena, aí, como é o caso, aparentemente. Muito interessante esse comentário. Eu até em algum momento iria falar nisso, que o grupo do Barthes tem um trabalho, eu não me lembro com quantos miocardiopatas apicais, mas mais de 100, no qual eles justamente dizem que talvez o fato de ser apical não significa que é tão mais benigna que uma outra variante. Vocês já estão, Né? como diz, vocês já estão dando dica, o pessoal está mudando já a resposta, hein? Podemos encerrar o pool aí, Davi? Podemos. Pronto, aí está o resultado. Então, na primeira pergunta, está na tela aí, Davi? Tá vendo? Não, não tá não. Não? Eu estou vendo Share aqui. results. Share results. Acho que está agora. Vocês estão vendo aí? Pronto. Agora sim. Foram duas perguntas, então, que a segunda já veio na sequência. Eu acho que aí já pode utilizar no debate. Chama atenção o grau de indecisão na primeira pergunta, né? Então, 40% não sabe exatamente se colocaria ou não, talvez depende de outros fatores, mas 44% responderam sim à colocação do CDI. E em relação, Ricardo, ao estudo genético como adjuvante aqui na ajuda da estratificação de risco, as pessoas são bem convencidas de que é útil, né? A maioria respondeu que sim, faria o estudo genético para prognóstico e rastreio. Estou muito impressionado. Eu também. Mas vamos ouvir um pouquinho sobre isso depois. Agora eu queria ouvir talvez o comentário bem objetivo dos debatedores sobre a primeira pergunta. Se indicariam o CDI por quê? E se não indicariam, por quê também? Depois a gente parte talvez para a aula de Ricardo para a gente ouvir um pouquinho sobre a parte genética. Ô, Rit, antes deixa eu te perguntar, esse score de risco calculado pelo ESC 2014 aí, deu 2,96, considerando o histórico familiar de morte súbita ou não? O que você colocou? Considerando síncope e considerando história familiar de morte súbita, apesar de ter uma causa, uma história de asma, e a gente foi resgatar esse histórico com o próprio paciente, com familiares, mas é uma jovem, né? Então foi considerado, sim, no cálculo. Tá. Deu baixo, né? Então, assim, acabou tendo uma expectativa menor do que 4%, né? Então, o score quantitativo do guideline europeu 2014 já foi validado em algumas coortes externas e mostrado uma boa correlação entre esses pacientes de baixo risco e o de alto risco. Tem um estudo recente publicado em 2018 numa coorte europeia, tem estudo em coorte asiática também, mostrando que quando o risco é muito baixo, isso dá uma correlação com baixo número de eventos, de fato, nos pacientes a longo prazo, só que a calibração é um pouco variável. Então, você tem uma variação realmente, de fato, muito grande, e a Associação Americana não incorporou esse score de risco. Pelo contrário, ela reformulou o seu algoritmo de tomada de decisão baseado em fatores de risco que ficaram hierarquizados entre os mais fortes, como a história familiar de morte súbita, a síncope inexplicada e a hipertrofia severa. Então, esses 3 fatores de risco, eles são considerados fortes o suficientes para se tomar a decisão de implantar um desfibrilador diante de um paciente jovem com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. O racional para isso é que esses 2,96%, por exemplo, eu estou até surpreso que tenha dado um número tão baixo com o score europeu,
considerando que aqui a gente tem história familiar e mais a síncope inexplicada, como situações que, ao longo da vida do paciente, que é uma expectativa muito longa de um cara novo, com menos de 40 anos, muita coisa pode acontecer e 5 anos realmente é um horizonte muito curto para a gente estabelecer uma tomada de decisão de uma estratégia que é de longo prazo. Eu considero que quem respondeu aí o talvez, a dúvida, ela é salutar. É óbvio, a dúvida ela é pertinente, mas como já foi colocado aqui, diante de um histórico familiar e diante de uma síncope como essa, é muito difícil a gente ficar tranquilo e orientar uma conduta contemplativa. Outros fatores de risco, eles são modificadores, como, por exemplo, a hipotensão no teste ergométrico e a taquicardia ventricular não sustentada, detectada em Holter, elas são consideradas como fatores de risco mais fracos. No caso aqui que você aplicou o score europeu, ele é quantitativo, você vai colocando no aplicativo e incluindo até mesmo o gradiente na via de saída e o tamanho do átrio, isso é levado em consideração, mas esse paciente, a gente considera que ele já tem um fator extremamente forte, que é, de fato, o que lá atrás foi atribuído à asma, a gente considera aqui como morte súbita familiar. Acho que depois dessa aula espetacular do Alexandre sobre o score europeu, né, que é criticável, questionável, e a gente pode falar disso um pouquinho depois. Eu também não estou querendo contar o fim do filme, porque eu vou mostrar alguma coisa nesse cenário mais adiante. Eu acho que nós temos que levar em consideração um outro aspecto. Nós temos um homem jovem, que teve 2 síncopes chamadas de inexplicadas, após o exercício, logo após o exercício. Acho que a gente tem uma estratégia antes de pensar em botar o CDI também. Se nós estamos pensando que se ele for fazer uma morte súbita por arritmia maligna, talvez nós possamos pegar esse rapaz e botar na esteira, né, e tentar reproduzir aquilo que fez ele desmaiar. Né? Eu já fiz isso algumas vezes, claro que é uma estratégia intra-hospitalar, com uns caras fortes para me ajudar a segurar o cara se precisar do lado, mas talvez valesse a pena nós em ele estando monitorizado, botar num teste de exercício e ver o que vai acontecer num tiro, por exemplo. Né? Ok, ele também fez o mesmo evento após 5 quilômetros correndo a 5:1, 5 minutos o quilômetro. Para alguns isso é intenso, para outros não é tão intenso. No caso dele, ele tinha a sensação de esforço de 8:9 em 10, então era bem intenso. Eu acho que o teste de exercício, nesse momento, poderia nos ajudar até a tomada de decisão. Agora, o score europeu do Perry Elliott e companhia é um score que precisa de outras coisas associadas. E aí a minha genética, a ressonância, a capacidade funcional, tudo isso entra também. Né? Eu não estou querendo entrar muito a fundo para não invadir um pouco a minha apresentação, mas eu acho que o talvez nesse momento está muito bem colocado. Muito bem, então eu entendi que os 2 debatedores gostariam de alguma avaliação adicional. Talvez a gente não tenha um Holter, né, Alex? Mas assumindo que o Holter seja normal... O Holter foi normal, Darzé. Foi normal. O Holter foi normal. Então, eu acho que todos falaram que a dúvida é salutar e realmente, em miocardiopatia hipertrófica, a decisão de colocar um CDI ou não é sempre um momento difícil, né? Os casos fáceis são fáceis para todo mundo e quando é difícil para todos. Esse é um cara que, ao mesmo tempo, tem uma vida longa e o risco cumulativo de morte súbita, obviamente, começa a ser considerável, mas também a presença de um dispositivo implantável eletrônico durante 50, 60 anos trazem alguns inconvenientes para ele também. Então, o tempo pode falar a favor ou contra também. Então, eu acho que eu vou deixar a dúvida no ar e talvez a gente possa ouvir Ricardo agora e depois voltar para essa decisão final e tentar fechar com alguma recomendação para o nosso paciente. Pode ser assim? Ricardo, vamos em frente? Claro. Eu queria saudar a presença do Dr. Serafim Borges, campeão carioca,
né? Que está aqui conosco. Dr. Serafim tem muito mais títulos que o Jorge Jesus. É o cara. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Nosso cardiologista do esporte, campeão. Parabéns, Serafim. Bem-vindo, Serafim. Satisfação, doutor Serafim. Prazer é meu, satisfação é minha. Parabéns aí pela apresentação. Excelente. Eu torci para o Fluminense, para o Odair Helma. Tá. Ok. Tá certo. Bom, Cookie, você reclamou a chegada do senador, ele já está por aí, viu? Não acredito nisso. O senador chegou. Não acredito. Dr. Maurício Nunes está presente. Então, agora sim que eu tremi a base. O que tá... Eu estou tentando... Vocês estão enxergando aqui? Ok, Estamos. agora estamos. Bom, então vamos lá. Talvez tenha algum barulho, porque na minha rua passam umas motos, caminhões bem desagradáveis. Eu queria agradecer de verdade a oportunidade que vocês estão me dando de estar com vocês na noite de hoje. E espero não cansá-los nos próximos minutos, e sim poder trazer algumas informações que sejam úteis para vocês pensarem, né? Como qualquer ferramenta propedêutica, a gente tem que pensar quando é indicado, por que é indicado, o que eu vou fazer com o resultado desse exame, desde um hemograma até um teste diferente para a maioria de nós, como um painel customizado na área da cardiogenética, por exemplo. E eu vou aproveitar e vou falar também um pouquinho, já que se trata de um atleta amador, algumas pitadinhas de exercício nesse cenário no final da minha apresentação. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu fico realmente muito feliz. Bem, as cardiopatias hereditárias, elas não sejam as doenças mais comuns do mundo, e não são de fato. Agora, elas não são tão incomuns assim. Se nós supormos que a miocardiopatia hipertrófica, na pior das hipóteses, ela acomete 1 para 500 indivíduos, e a Fonte Nova tem 60, 70 mil lugares, num Bavi lotado. Olha quantas pessoas com essa doença talvez estejam ali assistindo o clássico baiano, né? Então, não é uma doença tão pouco prevalente assim. Mas, de uma forma geral, outras doenças menos votadas, como a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ou como uma síndrome do QT curto, que a gente nunca ouviu falar, só tem um cara no mundo que tem uma coorte com 100 indivíduos, que é o Andrea, esqueci o sobrenome dele, é um italiano que tem uma coorte de mais de 100 pacientes com QT curto, mas, bom, a doença que nós estamos falando não é tão infrequente. E ela, assim como a maioria das cardiopatias hereditárias, ela tem um padrão autossômico dominante. E vejam, só para a gente lembrar um pouquinho, algo que talvez alguns de vocês não lembrem, aqui nós temos duas cópias, né, do homem e da mulher, e quando uma das cópias, um dos alelos, ele está mutado e ele se junta com outro alelo normal, então a chance desse indivíduo ter o descendente ter uma mutação, herdar a mutação, é de 50%. É como se eu fosse jogar uma moeda para cima. Então, esse é o mecanismo que ocorre no mais das vezes para que nós venhamos a identificar indivíduos com cardiopatias hereditárias familiares. Claro que existem outros padrões de transmissão, existem situações de doenças autossômicas recessivas ligadas ao X, enfim. As doenças cardiovasculares hereditárias mais comuns, então, aquelas que, de uma forma geral, a maior parte delas é autossômica dominante ou apresentam um padrão mendeliano, né? São as miocardiopatias, as doenças da aorta e as canalopatias. Algumas miocardiopatias, de fato, são doenças monogênicas mendelianas, né? Como a miocardiopatia hipertrófica, que é a nossa atriz da noite de hoje, a displasia ritmogênica do ventrículo direito e esquerdo, a miocárdio não compactada e algumas miocardiopatias restritivas. Entretanto, nós temos também a miocardiopatia dilatada, e ela pode ter uma etiologia mista, e eu gostaria de trazer uma informação que não tem nada a ver com
com a nossa discussão de hoje, mas que eu acho que é importante. Se nós estamos diante de uma miocardiopatia dilatada dita idiopática, entre 30% a 50% delas vão ter uma origem genética e não vai ser idiopática. Tá? Então, saindo agora da miocardiopatia dilatada, a gente entra nas doenças genéticas de uma forma geral, que tem uma apresentação familiar. A penetrância, ela se relaciona com a idade, sim. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de se realizar um diagnóstico precoce, uma vez que a expressão da doença se relaciona com a idade. A morte súbita pode ser uma primeira manifestação. Infelizmente, eu me deparei com um caso de uma mulher que tinha uma determinada mutação num gene chamado titina, e essa mulher, o diagnóstico foi para autópsia molecular, ela teve como primeira manifestação morte súbita, sem miocardiopatia dilatada, sem nenhuma alteração fenotípica, sem absolutamente nada e também sem história familiar. E o esporte competitivo, no caso do nosso atleta amador, a gente tem que abrir o olho, sim, porque o esporte competitivo pode ser um gatilho e em diversas situações ele deve ser evitado. Eu, Salvador, o Rich, que somos cardiologistas do exercício, Salvador não, Serafim, que somos cardiologistas do exercício e do esporte, nós, algumas vezes, no nosso consultório, temos que fazer aquilo que a gente não gosta, quer dizer para o indivíduo que ele está desqualificado. Isso é a última opção, mas às vezes a gente tem que fazer isso. E aqui eu apresento para vocês algo que a gente tem que começar a aprender a fazer no consultório, e a maior parte de nós não sabe fazer, que é o heredograma, né? O heredograma no qual, se possível, nós devemos explorar no mínimo 3 gerações familiares. Agora, eu vou fazer um heredograma com um indivíduo um russo que teve o pai estava na Rússia na época da Segunda Guerra Mundial. Bom, morreu a família inteira, não tem como eu ter 3 gerações familiares, não tem como eu fazer uma co-segregação, né? Mas, se possível, a gente poder fazer uma exploração de, no mínimo, 3 familiares próximos é o ideal. A gente tem que saber que existem diferentes padrões de herança, isso é o básico, né? E ao identificar familiares afetados, esses familiares afetados podem apresentar uma gama de alterações que podem nos ajudar a seguir na avaliação propedêutica desses indivíduos, do caso que a gente está acompanhando. Então, desde uma ectoscopia com uma suspeita sindrômica, o fato de o indivíduo ter sido transplantado, o fato de ter um familiar com morte súbita aos 23 anos, como o caso do nosso paciente. Bom, a ausência de doença na família não descarta doença genética. Embora a gente chame essas doenças de doenças familiares e faça heredogramas, nós podemos ter aquilo que a gente chama de mutações de novo, no qual a mutação ela apareceu pela primeira vez no indivíduo que nós estamos avaliando, né? Isso é chamado de mutação de novo, assim como casos de doenças autossômicas recessivas ou mesmo ligadas ao X. Existe uma coisa muito interessante, que são fenótipos sobrepostos. Uma mutação única na família pode causar diferentes doenças e, às vezes, a gente acaba tendo sobreposição dessas doenças, aí vira uma salada de fruta. Eu gosto muito de falar em duas situações, a situação da heterozigose composta, no qual tu tem 2 mutações no mesmo gene, ou o digenismo, que são 2 genes causando alterações que podem ser boas ou ruins. Por exemplo, tu pode ter 2 genes com mutações, mas quando o indivíduo tem só uma mutação preponderando, a doença ser mais grave do que ele tendo a mutação dos 2 genes. Ele não, o descendente, né, tendo uma mutação só, e ele tendo 2 mutações, 2 genes alterados, com mutações diferentes em genes diferentes. A gente chama isso de digenismo. E aí existem situações que o digenismo ele pode ser favorável ao indivíduo, às vezes pode ser ruim ao indivíduo. Nós discutimos outro dia um caso de digenismo junto com o pessoal do
do sírio-libanês lá de São Paulo. Entrando na miocardiopatia hipertrófica, agora a coisa vai fluir um pouquinho mais, a prevalência ela varia de 1 para 250 para 1 para 500. O Maron já tem dito, assim, o pai e o filho, né? Eles têm dito que talvez essa doença seja mais frequente do que o famoso 1 para 500. E o prognóstico pode ser muito difícil. E a genética pode ser só mais um pilar para ajudar no prognóstico desses pacientes. Embora estudiosos da genética e da miocardiopatia hipertrófica, como o italiano Olivotto, diga que não existe uma relação de genética com prognóstico na miocardiopatia hipertrófica. O Lorenzo Montserrat Iglesias, de Corunha, já fala diferente. A avaliação dos familiares é necessária, como a gente está falando, porque essa é uma doença da família. E existe uma grande heterogeneidade. Por exemplo, gêmeos unifitelinos. Um pode expressar a doença aos 15 anos e morrer, e o outro pode viver até os 80 anos e a doença não ser expressa. Agora, ambos têm a mutação. Então, a heterogeneidade é muito grande. E a morte súbita, embora na miocardiopatia hipertrófica, senhoras e senhores, não seja algo tão comum assim, né? A maior parte dos miocardiopatas hipertróficos não vão ter morte súbita, vão cursar, vão ter a sua vida normal. Mas a morte súbita pode ser um ensejo muito desagradável no curso de um miocardiopata hipertrófico. E quais genes são os mais frequentes nessa verdadeira síndrome? Eu trago para vocês aqui, né, à esquerda, pelo menos a minha esquerda, os genes mais frequentes. Esses são genes sarcoméricos, né? A gente vai lembrar que existe o disco Z, existe o retículo sarcoplasmático, existe o núcleo e existe o sarcômero. E eu depois vou mostrar uma figura bem bonitinha para vocês também sobre isso. Os dois mais comuns são a cadeia pesada da miosina, né, o MYH7, e a myosin binding, ou MYBPC3. Disparado, são os genes mais comuns que causam a miocardiopatia hipertrófica. Aí nós temos alguns genes menos votados, sarcoméricos, que estão aqui representados, como a troponina T2, a troponina I3 e outros menos frequentes ainda. Mas também existem fenocópias, como foi mencionado pelo Alexandro antes, né? E aí nós temos desde a doença de Danon, até agora saiu um artigo no JACC sobre essa doença aqui, que os arritmologistas se deparam algumas vezes, mutações no gene PRKG2, né, que se diz que está relacionado com Wolff-Parkinson-White, mas na verdade não é Wolff-Parkinson-White, e sim com feixes acessórios que vão aparecendo. O cara vai ablando um feixe acessório, daqui a pouco surge um novo. Eu acho que é a doença mais amada pelos arritmologistas, porque eles faturam uma grana desgraçada e nunca conseguem curar esses caras. E a doença de Fabry, né, assim como outras fenocópias que podem ter causa genética ou até causa não genética, como, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, né, a famosa hidroxicloroquina. Mas a grande maioria das mutações, a grande maioria das situações, elas são causadas por genes sarcoméricos e, para a gente lembrar e não esquecer, são esses dois genes aqui. Agora, olhem que bonito esse artigo que está no prelo ainda do Jarra, né? E é do grupo italiano, do Olivotto. Ele mostra aqui os principais genes, que são os genes clássicos, sarcoméricos, aqui no filamento fino, né? a miosina, o myosin binding, aqui no filamento grosso, a cadeia pesada da miosina, e a gente tem vários outros em verde, que são definitivamente genes causadores de miocardiopatia hipertrófica. Aqui, no meio, nós temos um gene que a doutora Thaís, que está aí, gosta muito, né? O fosfolamban, troponina C1, a filamina C, que mais às vezes tem relação com miocardiopatia arritmogênica e com miodilatada, mais do que miohipertrófica, mas que acometem genes que estão no retículo sarcoplasmático, na membrana plasmática e no disco Z, né? E existem aquelas mímicas, as fenocópias, que mimetizam
miocardiopatia hipertrófica. E aí, vou dar um exemplo só. A doença de Fabry, né? O GLA, o gene GLA, GLA. Dos indivíduos com Fabry, 5% deles vão ter miocardiopatia hipertrófica. 95% não vão ter. Né? Mas então doenças como POMP, como a doença de Danon e a amiloidose TTR são fenocópias. E nesse slide eu acho que a gente consegue ter uma visão muito clara dos genes que mutam nessa situação relacionada à miocardiopatia hipertrófica. Mas vejam, a miocardiopatia hipertrófica se manifesta na adolescência, mas ela também pode se manifestar mais tarde. De forma homogênea, tanto na adolescência como na idade mais avançada, a cadeia pesada da miosina, ela apresenta penetrância, ela se expressa em qualquer momento. Mas, por exemplo, a myosin binding, né, ela se expressa muito menos na adolescência do que numa idade mais adulta. E assim, a troponina cardíaca também, a partir dos 30 anos, ela se expressa com miocardiopatia hipertrófica com mais frequência. Essa mutação é uma mutação num gene, que eu já falei para vocês, a myosin binding, MYBPC3, e essa é uma mutação que teve efeito fundador na região de Pontevedra, no sul da Galícia. E por que eu estou trazendo essa mutação, que é uma mutação que ela é uma AK600 friendship, que é um truncamento nesse gene? Porque vejam 3 apresentações fenotípicas absolutamente diferentes, né, de uma mesma mutação, num mesmo gene. Alguns autores dizem que mutações nesse gene, no MYBPC3, são mutações mais benignas do que na cadeia pesada. Opa, devagar com andor. Existem algumas mutações nesse gene que são extremamente malignas. E mutações, eu conheci um caso lá na Espanha, quando eu estava fazendo pós-doc em Corunha, de uma pessoa que morreu com essa mutação fugindo do cachorro. Né? Fugindo do cachorro. A outra andando de bicicleta. Né? Então, essa mutação não é uma mutação muito benigna, não. Mas ela pode se apresentar de forma fenotípica diferente. Eu escolhi esse trabalho de um bom amigo meu, o Rit conhece, o Diego Garcia Justiniani, um argentino que está há 10 anos lá em Corunha, e esse trabalho ele foi publicado no Heart em 2015, para falar um pouquinho de como a coisa pode ser diferente também nesse gene da cadeia pesada da miosina. Vejam que eles apresentam a correlação prognóstica e fenotípica de mutações da cabeça, da região conversora que afeta a tal da cadeia pesada da beta-miosina. E olhem que coisa interessante a historinha que eu vou contar para vocês. Na verdade, eles vão contar, eu estou reproduzindo. Uma coorte de 3.000 pacientes, sendo 1.764 retirados da literatura e 1.152 no ambulatório de cardiopatias familiares da Universidade de A Coruña, que o Dr. Roberto Barriales coordena e que eu tive a oportunidade de acompanhar durante um ano. Eles avaliaram o prognóstico associado a mutações sarcoméricas na miocardiopatia hipertrófica. E eles viram que, meu mousezinho aqui, a grande maioria delas, cadeia pesada da miosina. Depois, MYBPC3. Ou seja, em La Coruña, as mutações sarcoméricas, as mais comuns, são essas duas que eu venho falando há 10 minutos já para vocês. E isso reproduz o que eles buscaram na literatura. E começaram a descrever isso nesse artigo do Heart. Quando eles pegaram esse gene e dividiram em porções do gene, e aqui está o desenho bonitinho das porções do gene, e de uma forma, através de um Kaplan-Meier, eles dividiram mutações que estavam na cauda da MYH7, no pescoço da MYH7 e na região conversora ou na cabeça da MYH7. E vejam a diferença na
sobrevivência acumulada das mutações da região conversora em relação àquelas da cauda. Inclusive, essa curva já se divide aos 20 anos de idade. Mas vamos além na nossa história. Vamos ver aqueles, na região conversora, na literatura, a curva de sobrevivência acumulada na região conversora antes dos 20 anos, ela já começa a apresentar uma aparência em verde não muito boa. E nos pacientes de corunha, embora ela seja um pouco diferente, né, na sua inclinação, ela também, em verde, as mutações na MYH7, na cadeia pesada da miosina, da região conversora na cabeça, elas são aquelas que eu não gostaria de ter. Se eu tivesse que escolher alguém para não ter, eu escolheria não ser na região conversora da cabeça. E vamos além para terminar a história. Nas mutações na região conversora, só na cabeça, entre elas, também eu preferia ter essas mutações aqui do que essas duas aqui, né? Representadas nesse roxinho e nesse pontilhado. A morte arrítmica incide em mutações que ocorrem na cabeça da beta-miosina de forma diferente. Ou seja, respondendo àquela pergunta feita pelo Ritch, de o estudo ele deve ser para rastreio familiar e para prognóstico, essa figura do Diego e Companhia Limitada diz que, em algumas situações, serve para prognóstico também. Bem, mas a gente tem que se basear na literatura, não adianta só a gente se basear num artigo isolado e a gente acaba se baseando em diretrizes. E as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia para o diagnóstico molecular nas cardiopatias hereditárias já tem 5 anos. É verdade, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas esse Task Force é interessante nós conhecermos. E aqui nós temos a aplicação do teste genéticos em probandos, nos casos índices, né? E nós vemos que em algumas situações nós temos classe de recomendação 1, nível de evidência B, aqui embaixo também, mas eu trago especialmente essa recomendação. O teste genético é recomendado em pacientes que perfazem o critério diagnóstico para miocardiopatia hipertrófica para desencadear teste de screening em cascata, ou seja, nos seus familiares próximos. Classe de recomendação 1, nível de evidência B. Eu estou puxando a brasa, a sardinha para minha brasa? Não, eu não tenho brasa aqui. Não sou eu que tenho brasa, eu estudo. Ponto. Aqui estão as evidências. Se nós vamos usar nos nossos pacientes com miocardiopatia hipertrófica ou não o teste genético, bom, aí cada um tem livre-arbítrio. Quando nós temos um indivíduo afetado, por exemplo, o paciente do Ritch, esse paciente, que nós não temos o resultado do estudo genético que eu imagino que tenha sido solicitado. Se nós temos um paciente que tem a doença fenotípica, seja por ressonância, eletro, eco, o que vocês quiserem, quando o estudo genético em afetados, o rendimento, entre aspas, dele, vai ser em torno de 60%. 40% desses indivíduos vão ser genótipo negativo. Seja porque nós ainda não conhecemos a mutação que o indivíduo tem no gene, não conhecemos o gene, que eventualmente pode vir a ser descoberto e estudado com mais afã no futuro, ou porque nós não estamos estudando a região, né, cromossômica adequada. Por exemplo, os exons são as regiões codificantes. As regiões de splicing, que são as regiões que ficam entre os exons e os introns, que são muito maiores que os exons, são regiões onde a gente encontra algumas alterações genotípicas. Já no intron, são as regiões não codificantes. E aí se supõe que nessa região seja muito menos fácil nós identificarmos alterações genotípicas. Então, nas doenças
autossômicas dominantes, as mais variadas, as canalopatias, as doenças da aorta e as miocardiopatias, nós vamos ter um rendimento variado de 90% em Marfan para 30% em Brugada, tendo o fenótipo claro, a doença está definida. E o cenário no qual eu utilizo os painéis customizados, a gente pode conversar depois um pouquinho sobre isso, como primeira linha, quando eu julgo identificado, solicitar um painel customizado, validado para genes da miocardiopatia hipertrófica. Em situações nas quais eu tenho indivíduos com doença autossômica dominante clara, como essa, por exemplo, ou em algumas situações de que eu suspeito pela história familiar de que a doença possa estar se apresentando de novo, ou muito, mas muito menos comumente, em situações de cenário que eu suspeito de doenças recessivas, ou seja, os dois pais terem um alelo mutado, né? E nesses casos eu vou poder ter um teste patogênico ou muito provavelmente patogênico, e aí isso vai desencadear, como mostrou aquela diretriz da ESC, um estudo, um screening tipo cascata, e um bom informe deve ser feito, porque não adianta eu só saber o nome, gene fulano de tal, a mutação, sobrenome, mutação fulana de tal. É importante eu conhecer também um pouquinho da identidade, do CPF, e aí um informe que me conte o que já aconteceu na literatura, qual é a experiência desse laboratório em relação a essa mutação genética, quem é que está fazendo isso? É um biólogo molecular? É um cardiologista? É um geneticista com conhecimento em cardiologia? Enfim. E algumas vezes nós vamos ter, como eu mostrei, 40% das vezes, nós vamos ter, mesmo em fenótipos claros, nós vamos ter testes negativos. Então, se acredita, e esse artigo do Jarrah nos diz isso, que a maioria dos casos sem uma variante patogênica indica uma miocardiopatia não monogênica, não mendeliana, e que ela teria um prognóstico mais benigno para o paciente e de risco mínimo para familiares. Olha, eu não gosto dessas coisas tão definitivas, assim, risco mínimo para familiares. Eu acho que a gente não chegou ainda nesse ponto do conhecimento, mas a tendência é essa. E eu acredito que a Thaís, que conhece um pouco de miocardiopatia hipertrófica, esteve na Holanda há muito tempo, deve concordar que essa assertiva se dirige para o correto. E o teste genético em familiares adultos, senhoras e senhores? E aqui eu trago uma classe de recomendação 2A, nível de evidência C. Classe de recomendação 2A, nível de evidência C. Quando uma mutação genética não é identificada, né, no probando, no caso índice, ou quando não se fez um teste genético. A avaliação clínica com eletro, eco, ressonância deve ser considerado em pacientes, em familiares de adultos de primeiro grau, e deve ser repetido de 2 a 5 anos, né? Ou de 6 a 12 meses, se as anormalidades não diagnósticas são presentes. Ou seja, o teste genético em familiares adultos, esse teste genético, ele deve ser feito em situações específicas, e isso pode ser conversado depois também. Bom, essa doença genética, no mais das vezes, que no mais das vezes tem uma mutação, no mais das vezes é numa cadeia pesada da miosina ou numa myosin binding, como é que a prática do exercício impacta nisso? Nós temos aí um homem jovem que teve uma irmã que morreu subitamente aos 23 anos,
Berotec, poxa, não sei. Para mim, ela morreu de outra coisa até provar em contrário. Entretanto, não sabemos. E a prática do exercício? Esse rapaz não se entrou nessa discussão. Deve ser desqualificado, doutor Serafim? Esse rapaz tem que botar um desfibrilador e pode continuar fazendo o seu esporte, o seu triatlon, doutor Ritt? Ele vai perguntar isso no consultório. E aqui eu trouxe, então, aquilo que o doutor Alexandro nos deu uma aula de cabeça, né? Conhece profundamente, já deu para ver, e eu não estou fazendo propaganda dele, não me lembro, Alexandre, se eu te conheço ou não, mas gostei muito da tua explicação, e a explicação ela passa por esses fatores de risco, né? Idade, taquinocentada ventricular, espessura septal maior que 30, história familiar de morte súbita em jovem, 23 anos, síncope não explicada, mas pode ter múltiplas causas na miocardiopatia hipertrófica. O diâmetro de átrio esquerdo, 2 estudos em especial falam disso, não se fala em volume, né? Não se fala em área nem volume, em área nem volume não entra, só em diâmetro, no gradiente e na resposta pressórica ao exercício, especialmente em indivíduos com menos de 40 anos. Com mais de 40 anos não temos nenhuma evidência de que o gradiente funcione para estratificar o risco. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer o O'Mahony, um cipriota que está lá na Inglaterra, eu não me lembro em que hospital que ele está, e aí eles criaram o score, esse que o Ritt apresentou, que eu acho que, eu não vou dizer que não serve para nada, mas eu acho que ele é um score complicado. Ele é um score complicado porque esse score desse simpático cipriota, o único cara de Chipre que eu conheço na vida, não leva em consideração a ressonância, não leva em consideração a genética, não leva em consideração a capacidade funcional. São 3 aspectos extremamente importantes. Se a gente fosse falar em capacidade funcional, tem um estudo de Sanjay Sharma, do St. George's de Londres, que mostra que ter capacidade funcional elevada, ter pulso de oxigênio, teste cardiopulmonar acima de 120%, diferencia aqueles que vão ter um melhor prognóstico do que aqueles que não vão ter, inclusive diferenciam aqueles da zona cinza, que tu não sabe se tem coração do atleta ou tem miocardiopatia hipertrófica. Me dirigindo mais para o final, eu trago aqui somente para mostrar como os italianos são, né? E esse é um artigo publicado por 3 grandes deles, 2 vocês conhecem, que é o Antônio Pellicci e o Domênico Corrado, que já esteve aqui no Brasil conosco umas 2 vezes, o Domênico em Santa Catarina e em São Paulo, e é um amigo particular meu. Os italianos são muito vendedores do produto deles, mas eles são muito desqualificadores. E aqui, essa mensagem número 1 desse artigo, que as cardiomiopatias herdadas são consideradas as principais causas de morte, de parada cardíaca e morte em jovens atletas, e por essa razão as recomendações americanas e europeias para elegibilidade concordam que atletas com miocardiopatia devem ser restringidos de esportes competitivos. Não é mais bem assim. E o próprio Pellicci, aqui em 2018, publicou isso. Vocês vão ver em seguida, não agora. Agora, vocês vão ver isso. Pacientes com miocardiopatia, com cardiomiopatia e fenótipo leve, com baixo risco de morte súbita, podem praticar exercício recreativo de intensidade moderada. Os pacientes devem ser educados para evitar atividades de pico, né? Tipo, correr pela ponta direita, né, da fonte nova. E devem ser educados a reconhecer sintomas. Na miocardiopatia hipertrófica, esse é um estudo que está sendo tocado já há 2 anos pela Catherine Diaz, lá da Universidade do Texas e companhia, e eles estão testando HIIT, não é esse HIIT aí nosso, é High Intensity Exercise Training, para melhorar a capacidade, o condicionamento físico em pacientes com miocardiopatia hipertrófica. São 20 pacientes, né, que foram já rolados, e eles estão querendo ver também se o HIIT é melhor do que a
que o exercício moderado nesses pacientes, já que a Charlene Day e o Will Ashley, de Stanford e do Texas, mostraram que miocardiopatas hipertróficos têm benefício, quando classificados como de baixo risco, e moderado risco em fazer reabilitação. Aqui o Antônio Pelliccia, aquele mesmo Pelliccia, junto com um grupo inglês, o Michael Papadakis e outros indivíduos aí, um sueco, né, ou dinamarquês, não me lembro, ele simplesmente nos mostra que, aí falando diferente do que ele tinha falado para os holandeses naquela revista, recomendações para atletas com miocardiopatia hipertrófica. Classe de recomendação 2B, nível de evidência C. Para aqueles adultos razoáveis, com quem é conversado sobre os riscos, né, e que os potenciais benefícios, que querem continuar sendo atletas e que eles entendem direitinho a sua doença e são adultos, e têm uma expressão leve e um score baixo e são adultos, esses indivíduos seletivamente poderiam participar em esportes competitivos. E aí o seu Pelliccia falou isso aqui, número 1, né, para os holandeses, e disse isso aqui nesse statement publicado no European Heart Journal no ano passado, e também mostra isso aqui. Ó. A pergunta que foi feita foi: a participação esportiva, esporte, piora o curso clínico da miocardiopatia hipertrófica? Seguindo atletas italianos por 9 anos, 2% deles tiveram sintomas e 0,3% ao ano tiveram uma PCR. Ou seja, incidência de sintomas, eventos, baixa. E ele diz que, em grande parte, ela é independente da continuação ou interrupção no programa regular de exercício ou no esporte, como mostra aqui. Né? Taxa de sobrevivência livre de sintomas ao longo do tempo. Em 9 anos, não houve diferença significativa. Ou seja, o próprio Pelliccia aqui diz que para alguns indivíduos, o esporte, mesmo competitivo, pode ser mantido. Eu tenho alguns atletas competitivos, não muitos, evidentemente, com miocardiopatia hipertrófica. Corredor de maratona, que, aliás, é piloto aéreo. Eu consegui encontrar no livro americano, a versão americana da ANAC, que ele tem baixo risco e ele poderia continuar sendo piloto. E ele continua sendo piloto, ele tem diagnóstico há 21 anos. Terminando, o exercício nas miocardiopatias, de uma forma geral, na dilatada, desde os estudos de Franciosa e da dona Mancini depois, mostram que a miocardiopatia dilatada, a reabilitação deve ser feita. Na miocardiopatia hipertrófica, eu não boto um sinal verde, porque existem alguns indivíduos com miocardiopatia hipertrófica que o exercício pode ser gatilho para morte súbita, parada cardíaca. E na miocardiopatia ritmogênica, aqui a gente acende um sinal vermelho, porque essas mutações desmossômicas, de uma forma geral, e os estudos do Heidenbuckel e Companhia Limitada nos mostraram que, e mesmo em ratos, estudos do Benito e outros, nos mostraram que essa doença não combina muito com o exercício, infelizmente. E aqui, às vezes, a gente pode ter que colocar numa balança muito difícil o benefício do exercício versus o risco na miocardiopatia hipertrófica. Então, o que diz a literatura? A genética, me parece, é necessária para uma avaliação mais correta de pacientes com miocardiopatia hipertrófica, isso seguindo a recomendação europeia. A interpretação correta é a chave para a aplicação clínica da genética. Se eu não tenho alguém para fazer uma avaliação pré, ou um aconselhamento genético pré, e se eu não tenho alguém para fazer um aconselhamento pós, não peçam o exame, a gente vai se confundir mais do que vai aprender. Então, o importante é ou nós nos paramentarmos
para nós sabermos lidar com a genética, ou a gente chama alguém para fazer isso. Da mesma forma como eu chamo os meus colegas que fazem ressonância para me ajudar na interpretação de uma ressonância. É a mesma coisa, em última análise. As miocardiopatias e a hipertrófica entre elas são doenças da família. O paciente é a família. Na medicina personalizada, diferente da medicina embasada em evidências, aqui nós estamos estudando o indivíduo e um pequeno grupo familiar. O paciente é a família. E a mensagem que eu costumo terminar essas minhas aulas, ela não muda muito. É que os testes genéticos na cardiologia e na cirurgia cardíaca são uma realidade palpável. E ignorá-los é como tapar o sol com a peneira. É mais ou menos como dizer não vi e não gostei. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter sido esclarecedor para algumas coisas e estou absolutamente à vontade para debater o que vocês quiserem, e que se eu não souber, eu vou dizer não sei, com toda a humildade do mundo. Obrigado, gente. Oi, Ricardo, muito obrigado. Foi muito boa. Foi uma apresentação muito informativa, educativa, principalmente numa área de pouca familiaridade para boa parte dos cardiologistas. E ouvir uma pessoa que tem a formação e a vivência na área é muito enriquecedor para a gente. Obrigado mesmo. Como nós estamos avançados na hora, eu vou pedir para... Nada, amigo. Eu vou pedir para a Rit fazer um fechamento do caso, dizer mais ou menos como foi conduzido, e depois eu passo a palavra para os debatedores fazerem uma mensagem final sobre a sua conduta nesse caso específico. Rit? Excelente. Também parabéns, Ricardo. Eu acho que é muito bom a gente poder contar com você para nos ajudar nesses casos, e quando a genética envolve, é sempre disponível. Agora, com o recurso aí da telemedicina, ainda muito mais fácil. Esse caso seguiu exatamente essa discussão. Em relação à questão genética, nós propusemos uma avaliação genética que já está em andamento. Nós não temos ainda esse resultado, mas foi solicitado um painel genético ampliado para miocardiopatia hipertrófica de 118 genes, não é isso, Ricardo? Uhum. E que é feito facilmente com coleta de saliva ou sangue, né? E o paciente está providenciando. E em relação à discussão da atividade física, nós tivemos exatamente também esse momento de decisão compartilhada. Utilizando com base nessas próprias diretrizes, ele é um atleta amador, então essa decisão no atleta amador ela é mais fácil, né, do que quando é um atleta que vive disso, quando é um atleta profissional que vive disso, que ganha vida com isso. E nós vamos utilizar o teste de esforço que já tem, ou até mais na frente um próprio teste cardiopulmonar, para poder readequar o esporte dele para uma zona mais de leve a moderada intensidade, tirando ele de uma zona de mais alta intensidade, que é o que ele vem feito. Ele concordou com isso, entendeu os riscos, mas isso é um processo de decisão compartilhada. No caso, ele entendeu isso e compreendeu com tranquilidade. Em relação ao CDI, nós discutimos com o grupo, está aqui o próprio Dr. Alexandre, que está aqui, Luiz Magalhães e a equipe de arritmologia, e diante o que se veio foi justamente, na discussão aqui também surgiu, de que esse é um caso que talvez o risco dele não possa estar sendo captado pelo score, tanto pela história familiar, que a gente não tem como não deixar de valorizar, quanto a presença de fibrose, que ainda não é mais do que 15%, que traz em alguns outros estudos como um ponto de corte, mais do que 10%, 15%, não é isso, Jorge? Mas, nesse contexto e com a presença de síncope, a tendência do grupo que discutiu, a equipe de cardiologia clínica, a ritmologia, e com o paciente também colocando todas essas perspectivas, foi de indicar o CDI. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o Dr. Ricardo, se me permitirem aí. Diga, Jorge. Em relação especificamente à hipertrófica apical, Ricardo, o rendimento do teste genético é tão bom quanto 60%? Você tem tido... Boa pergunta. Menos.
Menos. Embora a genética seja genética, o cara nasce com isso, né? E ele vai expressar só em algum momento da vida. Se ele vivesse, algumas pessoas não vão expressar nunca, porque eles não vão viver mais de 80 anos, vão morrer de câncer de próstata ou de mama e a doença não vai ser expressa. Mas se vivesse 300 anos, iria aparecer. Mas a miocardiopatia apical, a genética na miocardiopatia apical, a gente encontra menos mutações do que em outras formas, né? Eu posso fazer uma pergunta para o Dr. Maurício? Ele está de pijama? O senhor está lindo, Dr. Maurício, lindo. Um gato. Desculpa, eu tentei procurar o recurso da mãozinha ali, mas não encontrei. Então, eu tomei a liberdade de me meter aqui para fazer uma pergunta para o Dr. Ricardo Stein também. Acho que, em primeiro lugar, parabéns para os dois apresentadores. A apresentação foi muito boa, a aula também. E a minha dúvida é mais em relação, assim, como o Dr. Ricardo falou no final, assim, que o paciente é a família, né? Eu acho isso muito importante de chamar a atenção na questão desses casos genéticos. A gente tem que, né, como a gente tem mais facilidade de focar num paciente que a gente já viu um sintoma, né, e chegou por um caso clínico, assim, né, então a gente de acompanhar esse paciente pelo fato de ele já ser um paciente, digamos assim. Mas é a família, né? Então, acho que como é que ficou, a minha dúvida é sobre como ficou, então, a avaliação da família desse paciente. Ele tem outros irmãos? Ele tem filhos? Excelente. Thaís, né? Isso. Thaís, estava excelente, Thaís. Satisfação. Bem-vinda. Ele é hoje filho único, ele tem os pais, ele tem um filho de 14 anos e a esposa está grávida, não sei até se já não teve, se já não deu à luz nos últimos dias. Então, a avaliação genética, quando em mãos, vai ser muito importante para o rastreio familiar e também conversamos com ele sobre esse mistério, de que a partir do momento que se identifique qual o gene, no caso dele, que é o probando, vou poder rastrear esse gene específico nos familiares para cima e para baixo, né? Ele tem um filho de 14 anos, que já está numa idade que eu acredito, aí eu pergunto até para você, que é especialista, e para Ricardo, que já mereça uma avaliação, né? Se me permite, tá isso. Alguém poderia perguntar, mas por que estudar os pais? Né? E eu respondo, porque eventualmente esse rapaz, ele tem primos irmãos. Talvez esse pai ou essa mãe possam estar afetados e a doença não ter sido expressa em nenhum deles, mas talvez eles tenham irmãos, né? Os tios do rapaz, que podem ter filhos também. E se identifica a mutação no rapaz, né? No caso índice, na minha concepção, deve-se estudar a mãe, o pai e talvez o rapaz de 14 anos. Mas o que eu faria no rapaz de 14 anos já seria um eletro e um ecocardiograma, como diz, claro, 2B, nível de evidência C, já estudaria esse menino. Se for negativo o estudo genético dessa mil apical nesse rapaz, no probando, não tem por que estudar mais ninguém, né? Para por aí. Mas o sangue, a saliva dele vai ficar guardada. Ou seja, em qualquer momento, esse DNA pode ser sequenciado de novo. E em vindo positivo, algum familiar dele, né? Por exemplo, esse filho de 14 anos, como é que funciona daí o acompanhamento, né? De quanto tempo e quais exames? Se esse menino, o filho do caso índice, do nosso paciente aqui, do paciente do índice, ele for positivo, se ele for negativo, ele pode ser piloto de avião, ele pode ser bombeiro, jogador de futebol, o que ele quiser. Se ele for positivo, bom,
Aí a história é completamente outra. Ele vira um paciente cardiológico que tem que continuar fazendo acompanhamento com um especialista, né? Aí ele virou um paciente. Por enquanto ele não é nada. Mas se ele fizer um Sanger, que é um estudo dirigido só para esse gene, né? Esse menino, esse filho de 14 anos, e vier positivo, bom, aí mudou completamente de figura. E aí a gente já está vendo, vai poder ver se ele tem alguma alteração no exame e tem o genótipo positivo, ele está co-segregando com o pai, que tem uma alteração no exame e tem o genótipo positivo. O bom seria... Diga. Não, mas minha dúvida assim, é de quanto em quanto tempo, né, tem que fazer quais exames, né, nesse filho que tem um genótipo positivo, fenótipo negativo. Esse genótipo positivo, fenótipo negativo. Ele vai ser acompanhado pelo menos anualmente. Pelo menos anualmente. Né? E durante um tempo. Isso pode ser espaçado no futuro. Porque se diz que na miocardiopatia hipertrófica, quanto mais velho é o sujeito, a não ser em determinadas mutações pontuais, quanto mais velho é o sujeito, melhor para ele. Porque ele passou da fase mais mortal, que é a vida mais tenra e a adolescência. Obrigada. Alex, algum comentário? Eu queria parabenizar e agradecer muito aí a participação aí do Ricardo, que eu me lembro de você, Ricardo, há 13 anos atrás no Congresso Brasileiro de Arritmias, no mega curso de arritmia, quando acho que você estava voltando aí, participando ativamente aí nas discussões de casas aí, né, com o Leandro, com o Zimmermann. E, enfim, parabéns aí, realmente estou vendo aí que você vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. E pegando o gancho do que eu acho que a gente pode sintetizar para o nosso amigo aqui, o nosso probando, o nosso paciente, é que ele está com diagnóstico fenotípico fechado, ele tem características de alto risco, ele vai colocar um dispositivo e, no meu modo de entender, ele vai levar uma vida praticamente normal depois disso, com o dispositivo implantado, porque é um paciente que tem uma capacidade funcional boa. Isso vale para todas as situações semelhantes a essas. Ele passa a poder reabilitar, como o Rit já falou aí, para as suas atividades atléticas, como ele gosta de fazer. E a gente tem evidência para isso, inclusive com registro grande de mais de 1.500 atletas seguidos nos Estados Unidos e na Europa, portadores de dispositivos eletrônicos, incluindo marca-passo e desfibriladores, que mesmo com esporte competitivo, a incidência de eventos fatais nessa população foi zero. Então, nunca houve nenhum registro de um evento fatal em um atleta acompanhado com desfibrilador ou marca-passo implantado. Já houve eventos de choques, síncopes, eventuais traumas, etc., mas a margem de segurança é muito boa e eu acho que essa informação, eu acho que serve para a gente concatenar tudo que foi discutido aqui, estratificado geneticamente, diagnosticado fenotipicamente, o que é que a gente pode oferecer para esse rapaz de 35 anos aí para a vida futura dele. Beleza. Então, eu acho que a gente atingiu um ponto da discussão, a discussão está madura, a recomendação está feita, o paciente está satisfeito. Então, eu vou agradecer mais uma vez a todos pela presença, em particular a Ricardo, e dizer a ele que ele será sempre bem-vindo nos nossos fóruns subsequentes. Com certeza, colocá-lo na lista para que ele receba os convites para participar. Se ele tiver um tempinho, ele pode entrar virtualmente. Esse é um benefício dessa nova formato de apresentação. Qualquer pessoa pode participar a qualquer momento, de qualquer lugar. Então, anunciar a vocês que nós estamos voltando nos nossos fóruns, mais ou menos quinzenalmente, nós estaremos de volta agora aqui nessa mesma sala, com temas variados. Consideração. O quê? Uma última consideração, só porque o pessoal está perguntando aqui se esse violão vai ter participação agora ou nas próximas sessões. Repita que eu não li o direito. Esse violão que está aí atrás vai ser participado agora ou nas próximas sessões. Eu prometo que eu vou afinar e na próxima sessão ele vai estar melhor. Darcé, me permite 2 comentários? Claro, Ricardo. Mesmo que ele tenha uma irmã com história de morte súbita, eu acho, agora só para não me desdizer, quando
quando eu falei em fazer um teste de exercício, tentando mimetizar o esforço que ele fez, por exemplo, na primeira síncope, monitorizado, evidentemente, por mais que essa coorte de mais de 1.000 pacientes com desfibrilador, né, ela nos dê subsídio para ficar mais tranquilo, a doença não é curada pelo desfibrilador. E hoje, na miocardiopatia hipertrófica, eu não saberia dizer se na apical também, mas na médio ventricular e na tradicional assimétrica septal, eu não lembro do nome do remédio, mas só para trazer para vocês, está sendo testada uma medicação, ou foi testada, Mepavelone, eu não me lembro o nome do remédio agora, que parece ser auspiciosa nesse cenário. Então, acho que isso é uma coisa assim que pode nos talvez ajudar muito no manejo de alguns desses pacientes. E a segunda coisa é agradecer vocês de coração pela possibilidade de estar aqui e dizer que eu fico 100% à disposição a hora que for para conversar sobre alguma dúvida, para, enfim, poder divulgar um pouquinho essa especialidade que em 2014 eu não sabia nem o que era um cromossoma, um alelo, e que hoje me encanta tanto, né? A ponto de poder ter uma aluna de doutorado como a Thaís, na área da genética cardiovascular. Então, muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Excelente. Obrigado a todos mais uma vez. Boa noite e até a próxima, hein? Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado. Boa noite tchau. a todos. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela palestra, viu?